Fala pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai conversar sobre Reduce e Reduce Write, beleza? São funções aí do JavaScript que com certeza vão te ajudar muito aí no seu dia a dia. Se você gosta desse assunto, por favor, se inscreve, dá like e tamo junto. Eu tô acompanhando os números do canal e eu tô vendo que tem bastante gente que assiste os vídeos e não se inscreveu ainda. Então tem um fantasma, que é o fantasma do bug em produção. Se você assiste os vídeos e não engaja, esse fantasma aparece 3 da manhã e faz você trabalhar para corrigir um bug em produção, beleza? Então vamos dar o like e se inscrever aí para não ter esse problema. Fechou? Brincadeiras à parte, vamos lá. Eu vou começar aqui o nosso ensinamento de hoje, que são essas duas funções, Reduce e Reduce Write. São funções um pouco mais avançadas do JavaScript, mas que, cara, ajudam muito no dia a dia. Então vamos lá. Eu tenho na minha segunda aba aqui um array de números, né, que eu copiei, que eu vou colar aqui pra gente. E, cara, a função reduce, vamos falar da reduce primeiro, ela serve para, como o próprio nome diz, reduzir dados ou transformar dados. Como assim reduzir dados? Eu tenho esse array de números aqui, que vai de 1 a 5. E eu quero somar todos. Então, tipo, eu tenho vários números no array e eu quero reduzir eles para soma de todos. Então a gente pode usar o reduce para isso. Como que a gente faz isso? O reduce retorna um valor que você vai especificar qual que é o tipo desse valor. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada soma. E essa soma vai ser igual ao numbers.reduce, certo? Que é a função de hoje. A função reduce, ela recebe o primeiro argumento, que é um acumulador. Beleza? Show. Esse acumulador, ele vai ter o mesmo tipo dessa variável que a gente vai definir agora. Então, por exemplo, o meu acumulador, ele vai começar como 0. Então, a gente tem esses argumentos aqui, que eu vou explicar passo a passo. Então, a gente tem o acumulador e o elemento atual. A gente tem o index e a própria referência para esse array aqui de cima, mas a gente vai deixar isso para depois. E depois de declarar essa função de callback aqui, eu ponho uma vírgula e especifico o valor inicial do meu acumulador, que no caso é 0, beleza? E aí, o que vai acontecer? Eu vou falar que o meu acumulador vai ser mais igual ao elemento que está fazendo a iteração. Então, a função reduce vai fazer uma iteração para cada elemento desse aqui, beleza? E para cada iteração ela vai somar no acumulador. Se a gente logar aqui, não vai funcionar. Por quê? A soma é undefined. Por quê? Porque eu não estou retornando nada. Eu sempre tenho que retornar o meu próprio acumulador. E aí você vai ver que o total aqui é 15. Então, por exemplo, como vocês viram, a gente fez uma interação aqui para cada número desse e foi somando aqui no acumulador. Depois eu retornei o acumulador e o acumulador tem o total. Isso poderia servir para um carrinho de compras, por exemplo. É uma forma bem útil de você definir quantos itens tem no carrinho ou quanto o usuário vai pagar por aquele produto. Aí, esse reduce ele serve para arrays, ele serve para strings e serve para objetos. Vamos fazer um exemplo aqui com strings, tá? Então a gente tem esse array de strings aqui chamado se inscreva no canal, né? Bem conveniente. E aí eu só troquei aqui, ó, o array de informações que a gente está usando. Antes era numbers, e agora são strings. Beleza. Como vocês podem ver, eu vou trocar esse nome aqui para resultado, beleza? E agora, como o meu array é de strings, ele concatenou tudo, porque a soma de string não é uma soma, é uma concatenação. E se você ver, o 0, ele começou aqui no começo, ó, dessa minha concatenação. O que a gente pode fazer para resolver isso? A gente pode simplesmente iniciar o nosso valor inicial do acumulador com uma string vazia. E aí já resolve o nosso problema. Beleza? Bom, esse é o reduce, tá? E o reduce write é o seguinte.
ele é a mesma coisa, só que ele começa do final pro começo. Então, aqui tá escrito aqui, se inscreva no canal. Se eu fizer um Reduce Write, ele vai começar do final pro começo. Então, canal no inscreva-se. Canal no inscreva-se. Beleza? Esse é o Reduce Write. É a mesmíssima coisa, só que do final pro começo. E agora, a gente tem um exemplo um pouco mais avançado, que envolve objetos, né? Então, lembra o exemplo do carrinho de compras que eu dei anteriormente? A gente pode fazer isso agora. Bom, aqui eu tenho esses pedidos, né? Então, eu tenho... Deixa eu comentar isso aqui, né? Eu tenho um array de pedidos, né? E esse array de pedidos, ele tem produtos, quantidades e preços. E agora, eu quero calcular qual que é o total desse carrinho. Então, eu tenho aqui camiseta, quantidade 2, preço 50... Produto, né, que agora é calça, quantidade 1, preço 100. E o sapato, quantidade 1, preço 150. A gente sabe que o preço de cada item é o preço vezes a quantidade. Então, a gente tem a camiseta, que são duas, e cada uma é 50. Então, 50 vezes 2, 100. Então, a gente pode fazer isso aqui para descobrir o total desse carrinho. Então, eu vou mudar o meu método para reduce, tá? Não faria muita diferença. Não faria diferença nenhuma, na verdade. Eu começar com Reduce Write, mas eu quero fazer com Reduce. E aqui, eu vou dizer que eu vou trocar aqui de elemento para pedido, para ficar mais fácil mesmo, para a gente visualizar. Aqui está falando que o elemento não foi encontrado. E aqui, né, pedido é pedido. E eu vou falar que é para o meu acumulador somar o pedido ponto preço vezes o pedido ponto quantidade. Beleza? E aqui ele retorna essa soma para o acumulador. Então, se a gente fizer um log do que está na variável resultado, a gente vai ver que é 350, que é 150 mais 100, 250, né? A quantidade aqui é 1. E 250 mais 100 aqui, que a quantidade é 2, 350. Aqui, pra gente visualizar, eu poderia adicionar mais 100, né? Ou colocar uma quantidade 2. Aí, vai para 450. Então, é basicamente para isso que serve o Reduce. Se a gente trocasse aqui para Reduce Write, por exemplo, não teria diferença nenhuma. Porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? E é isso, essa aula de hoje. É bem interessante dizer que o Reduce, ele pode servir para qualquer coisa, tá? Ele pode servir para, por exemplo, criar um array de alguma coisa que você queira, né? Então, por exemplo, você pode dizer que você quer fazer um push. Você pode falar que seu accumulator é um array, como eu fiz aqui, e você quer fazer um accumulator.push no, sei lá, pedido.preço. Return aqui. Cara, é isso. O Reduce é incrível. Ele serve para muitas coisas. Nesse caso aqui, ele serviu como um map, né? A gente poderia usar um map para isso. Em alguns casos, ele pode servir como um filter também, dependendo do que você for fazer. E é uma função bem versátil, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Esse editor de texto se chama RunJS. Ele é muito útil para testar código JavaScript. Como vocês podem ver, eu fiz a aula inteira nele. Ele atualiza automaticamente. E se você gostar, eu vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários. E você pode baixar. E se você assinar, o canal ganha uma porcentagemzinha. E assim você ajuda o canal a crescer. Beleza? Obrigado e tamo junto. Até mais. Até a próxima.